Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, todos aqueles que estão aqui presencialmente e aqueles também que nos assistem pela internet. Eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de João, capítulo 21, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 15 até o 25. João 21, de 15 a 25. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eres mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem que te há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nesta manhã, Senhor, clamamos que o Teu Espírito venha em nosso socorro, venha em meu socorro, Senhor, dando-me, Senhor, sabedoria, fidelidade, poder vindo da Tua parte, Senhor, para que a Tua palavra seja exposta de maneira viva, de maneira eficaz, de maneira salvadora, Senhor. Dá também a cada um de nós ouvidos benignos, ouvidos dispostos a não apenas compreender, mas sermos transformados pela Tua palavra, Senhor. E que isso glorifique o Teu nome nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O título da minha aula de hoje, a última aula do Evangelho de João, é Pescador, Ovelha e Pastor. A graça em ação na vida de Pedro. O contexto aqui está bem claro, né, em nossa memória. A partir do capítulo 20 nós vemos que Jesus ressuscita, ele aparece primeiramente a Maria Madalena na manhã daquele domingo, naquela tarde ele aparece aos discípulos, aos 10 discípulos, né, faltava ali Judas e Tomé. E nos diz ainda no capítulo 20 que 8 dias depois ele aparece novamente, agora para os 11 discípulos, e o incrédulo Tomé está ali e é restaurado pelo Senhor. E no capítulo 21 nós vimos na aula passada que os discípulos, 7 deles estão pescando. Pedro tem essa ideia de ir pescar e os outros discípulos o seguem. E aí eles têm então uma pescaria frustrada, mas Jesus aparece e se manifesta ali miraculosamente, fazendo com que eles tenham uma pescaria fantástica e os convida para jantar com eles. Jesus tem ali uma fogueira, um braseiro, está ali preparando um peixe, então convida que os discípulos jantem com ele. E ali então eles se assentam para jantar, ou para, na verdade, comer, porque era manhã. E chegamos então no texto de hoje, que pode ser naturalmente dividido em 3 assuntos principais.
O primeiro assunto, a conversa de Jesus com Pedro, tá? Está no versículo 15 a 19. O segundo assunto, a conversa sobre João. E o terceiro, o testemunho de João. Vamos começar então com o nosso primeiro ponto, a conversa de Jesus com Pedro. É importante nós relembrarmos a situação de Pedro. Pedro era um pescador profissional, havia sido chamado por Jesus para se tornar pescador de homens, no sentido do seu chamado a evangelizar, e ele era um líder natural dos discípulos, sempre tomando a dianteira em quase todas as questões que são colocadas diante dos discípulos. Se vocês olharem os versículos 3, 7 e 11 desse mesmo capítulo 21, vocês vão ver que é Pedro quem tem a ideia de pescar e os outros discípulos o seguem. É Pedro que se joga na água quando reconhecem que é Jesus e vai ao encontro de Jesus. E é Pedro quem arrasta as redes lotadas de peixes. Além de ser líder, Pedro tinha passado por experiências extraordinárias, não apenas aquelas que todos os discípulos que seguiam a Jesus passaram, como presenciar seus milagres, os seus ensinamentos, mas especificamente ele tinha, por exemplo, andado sobre as águas, presenciado a transfiguração de Jesus, né, quando aparece ali Elias e Moisés, e uma voz, o próprio Senhor fala naquele momento, e ele havia recebido da parte de Deus a revelação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Era sem dúvida uma das pessoas, talvez até o discípulo mais importante daquele ministério. E quando Jesus avisou que os apóstolos, os discípulos, abandonariam a Jesus quando Jesus fosse então entregue à morte, Pedro se levanta naquela noite no cenáculo e diz: Senhor, eu não. Os outros até podem, mas eu vou contigo até a morte. Então parece que nós estamos diante de um super crente, né? Como diríamos hoje na gíria de hoje, é um apóstolo cabeceira, né? Top do top. No entanto, como Jesus havia alertado ao próprio Pedro naquela noite, Pedro negaria 3 vezes ao Senhor. E isso perante simples criados. Nós lemos o texto, fui eu que ministrei essa aula, né? A mulher que ficava na portaria da casa do sumo sacerdote, depois um criado e depois alguns soldados ali. Pedro por 3 vezes nega a Jesus, e na terceira ele nega conhecer a Jesus, e até nos diz o texto que ele pragueja e ele jura nesse sentido. Enfim, a fé e o ministério de Pedro nesse instante estão abalados. E aqui é muito importante nós relembrarmos do temperamento de Pedro. Pedro, ele era um homem intenso e era extremado, né? Vocês lembram que quando Jesus disse que queria lavar os pés dos apóstolos, Pedro disse: o meu não. Aí Jesus fala: não, eu tenho que lavar os pés de vocês, senão vocês não têm parte comigo. Aí Pedro já vai então para o outro extremo: Senhor, então não lava só os pés, lava as mãos e a cabeça, né? Num instante, no Getsemane, ele tira a sua espada diante daquela guarnição que veio prender Jesus Cristo, e chega a cortar a orelha de um soldado, e algumas horas depois, perante uma criada, ele nega o Senhor, praguejando e jurando. Então, Pedro, ele variava entre os extremos, e ao mesmo tempo, e nós podemos entender isso, que há pouco tempo antes ele demonstrava ou sentia ou até acreditava que ele era o discípulo inabalável, que não cairia, que não negaria. Hoje ele está num extremo totalmente oposto. Ele está envergonhado, ele está triste, afinal de contas, tudo aquilo que ele pensava a respeito dele mesmo, ele está provando que Jesus estava certo, que Jesus conhecia o coração de Pedro, mas Pedro não conhecia. É por isso que essa experiência está relatada nas Escrituras. A fé de Pedro estava abalada, o seu ministério estava abalado. Como você vai pregar sobre alguém que você negou? Como você vai falar de um Salvador que você nega conhecer? Com que autoridade? Com que realidade?
com que sinceridade Pedro voltou às redes. Nós vimos na aula passada, né? E isso pode ter o significado de que ele entendia que a vida ministerial dele estava acabada. O que restava a ele era voltar a pescar peixes, porque homens nunca mais. Mas será que Jesus havia desistido de Pedro? Enquanto Pedro negou a Jesus, havia desistido do seu chamado, será que Jesus desistiu de Pedro? Será que Jesus desiste das suas ovelhas? Será que Jesus desiste de nós? Não. Apesar da fé abalada de Pedro, de sua tristeza, da perda de propósito, Jesus ainda tinha uma obra a ser feita, restaurar a vida e o ministério de Pedro. Pedro, que foi chamado, que era pescador de peixes, foi chamado a ser pescador de homens e vai ser chamado a ser um pastor. Neste momento, ele é uma ovelha desgarrada do Senhor e precisa ser buscada, restaurada e curada. Pedro, a pedra, estava moído pela dor, pela tristeza e pela vergonha. Agora ele conhecia sua estrutura e ele sabia que ele era, como nós somos, pó. Estava pronto para ser restaurado. Jesus então agora não vai passar simplesmente a mão na cabeça de Pedro, como se nada tivesse acontecido. Tem que haver tratamento para que haja restauração. Foi assim com Davi. Natã disse: você é o homem. Foi assim com a samaritana: traga o seu marido, porque eu sei que o marido que você diz ter não é seu marido. Foi assim com a mulher adúltera: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus não condena, não cobra explicação e nem se faz de vítima. Jesus vai tocar no ponto crucial da questão da vida de Pedro: o amor. O amor de Jesus por ele e o amor dele por Jesus. Pedro será então colocado em situações muito semelhantes àquelas que antecederam e acompanharam a sua queda. Ele vai ser, por exemplo, confrontado com a mesma realidade que ele havia dito no cenáculo. No cenáculo ele falou: Senhor, eu te amo mais do que esses, porque eles podem te abandonar, mas eu nunca farei isso. E agora Jesus vai perguntar de novo para ele: Pedro, agora que tudo isso aconteceu na sua vida, agora que você enxergou o seu coração como eu já tinha enxergado há muito tempo, você me ama mais do que estes mesmos? Pedro vai ser colocado novamente de frente a um braseiro, de frente a uma fogueira, assim como aconteceu naquela noite em que ele traiu ao Senhor. Naquela noite o seu corpo sentia o calor, seus olhos viam a luz do fogo, seus ouvidos ouviam o crepitar das chamas e suas narinas inalavam o cheiro da fumaça. Agora ele está na mesma situação, um braseiro perante ele, e o Senhor vai trabalhar com profundidade, com realidade, a sua mente, o seu coração e as suas emoções. Naquela noite Pedro negou ao Senhor 3 vezes, e Jesus, para restaurar a vida de Pedro, vai fazer 3 perguntas, que exigirão 3 respostas, e Jesus fará 3 pedidos. Vamos olhar então essas 3 perguntas, essas 3 respostas e os 3 pedidos. A primeira pergunta vocês viram aí, né? Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? Tá? E aqui Jesus usa, e não estou dizendo nenhuma novidade, o verbo ágape, agapau, que significa o amor sacrificial. Pedro, você me ama sacrificialmente, como você disse, a ponto de você entregar a sua vida por mim? Tá? O verbo ágape, né, agapau, só para vocês terem ideia, é aquele que é usado em João 3,16, porque Deus amou, ágape, o mundo de tal maneira que deu seu Filho, amor sacrificial. É também usado o verbo em 1 Coríntios 13, tá? o capítulo do amor. Então, Jesus está dizendo: Pedro, você tem amor sacrificial por mim? E não só isso, Jesus usa aqui uma medida, tá? Você tem amor sacrificial por mim, mais do que estes, como você havia dito? E a resposta de Pedro, ainda que na nossa
tradução pareça ser uma confirmação, né? As nossas traduções dizem aí, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele não usa o verbo ágape, ele usa o verbo filéu, que significa amizade, afeição. Então a resposta de Pedro é essa que está aí: Senhor, tu sabes que eu tenho afeição por ti. Aqui então começa o coração de Pedro ser exposto. E quando o nosso coração é exposto, e nós estamos sinceramente arrependidos, é aqui que se dá que começa e se dá a restauração. Pedro agora é confrontado, seu coração é exposto, e agora ele começa a perceber aquilo que Jesus já sabia, né? Pedro não tinha até então um amor sacrificial pelo Senhor. Ele gostava do mestre, ele tinha amizade, ele tinha afeição, mas ele não estava até então disposto a dar a sua vida por Jesus. Então, já exposto o coração de Pedro pela primeira vez, Jesus faz um pedido: apacenta, mas o verbo utilizado aí é mais corretamente traduzido por alimenta os meus cordeiros. A figura de Deus como aquele que apacenta o seu povo, ela é abundante nas Escrituras, e isso desde o Velho Testamento. Jesus, aqui mesmo em João, no capítulo 10, ele se apresenta ali como o bom pastor, né, o pastor supremo, que apacenta e dá a vida pelas suas ovelhas. E o Velho Testamento apresenta duas verdades. A primeira é que o próprio Senhor apacentaria o seu rebanho. Se você olhar Isaías 40, 11, falando a respeito do Senhor, de Deus, ele diz assim: como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará em seu colo, as que amamentam guiará suavemente. Então essa era uma figura muito comum, até porque era muito próxima à realidade campestre deles. Deus se apresentando ao povo como um pastor que apacenta o seu rebanho. Mas também havia já no Velho Testamento a promessa de um pastor especial, um pastor supremo, o bom pastor de João 10. E diz Ezequiel 34, 23, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. E aqui Ezequiel não está falando de Davi já tinha morrido há muitos anos antes, mas Ezequiel está falando de Jesus, que aqui é chamado de meu servo Davi. Mas junto com a promessa de Deus apacentar o seu povo, também há promessas de que Deus usaria de homens para fazer isso, tá? E a primeira vez nas Escrituras que Deus usa essa expressão de apacentar em relação a pessoas, em relação aos seus filhos, e não é coincidência, né, em relação a Davi, né? Quando Davi é ungido rei, o Senhor diz que tu apacentarás o meu povo Israel. Em Jeremias, o Senhor diz que levantará pastores segundo o seu coração, que vos apacentarão com ciência e inteligência. Então, essa figura era muito clara na vida, era muito clara na mente daquelas pessoas, o que significava apacentar. E Jesus então faz esse pedido. Assim como no passado Deus levantara Davi, levantara homens, profetas, juízes, no presente, Jesus está levantando e chamando Pedro para que apacente as ovelhas do Senhor. Em seguida, aqui nós vemos então um duplo propósito desse pedido de Jesus. Primeiramente, a restauração e a redesignação do ministério de Pedro. Tá? Jesus está dizendo com toda clareza para Pedro que ele continua tendo um ministério para Pedro, que ele não descartou a vida de Pedro, que ainda que Pedro tenha negado a Jesus, Jesus não negou a Pedro. Jesus continua se importando com a vida de Pedro e está ali para restaurar o ministério de Pedro, que agora não se restringiria, se é que nós podemos dizer assim, mas que agora não seria um ministério específico de evangelização, de pescar homens, mas era algo mais profundo, mais comprometedor, que envolveria o cuidado pastoral de uma ovelha, de um pastor pelas suas ovelhas.
O bom pastor, então, agora estava deixando, que deixaria fisicamente a terra, estava deixando homens que continuariam o seu trabalho de pastorear as suas ovelhas. Tá? Nós vamos ver depois, nós sabemos, não vamos ver no nosso estudo de hoje, esse trabalho, ele hoje é estendido aos bispos, aos pastores, presbíteros, e na verdade a todos nós que somos filhos do Senhor, porque as Escrituras nos dizem, João mesmo vai dizer que se eu não amo a meu irmão, a quem eu vejo, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Então, primeira função desse chamado, a redesignação do ministério de Pedro. E a segunda ideia é a realidade que o amor que nós temos por Jesus é manifestado quando nós amamos aqueles a quem o Senhor ama. Tá? Nós amamos o pastor quando nós amamos a ovelha. O amor ao supremo pastor é demonstrado pelo cuidado com seu rebanho. Não é, e essa eu já acabei adiantando, não é uma recomendação específica para pastores, presbíteros, mas é para cada um de nós. À medida que nós nos amamos, tá? Nós estamos demonstrando o nosso amor pelo Senhor. Então nós temos aqui a primeira rodada, uma pergunta, uma resposta e um pedido. Pedro, você tem amor sacrificial por mim, mais do que todos os outros discípulos, como você disse? Pedro responde, sim, tu sabes que eu tenho afeição por ti, alimenta os meus cordeiros. A segunda pergunta de Jesus, e aqui agora a gente consegue andar um pouco, já é mais tranquilo, ele usa o mesmo verbo, tá? Ele fala assim, Pedro, você tem amor sacrificial por mim? Mas ele não usa aquele comparativo. Jesus é como se ele falasse assim, Pedro, não precisa nem ser maior que o amor deles não, mas pelo menos você me ama sacrificialmente? E a resposta de Pedro é exatamente igual à resposta anterior. Senhor, tu sabes que eu tenho afeição por ti. E Jesus repete, com uma pequena variação, em vez de usar alimenta os meus cordeiros, ele usa cuida das minhas ovelhas, mas o sentido é exatamente o mesmo. Até que nós chegamos na terceira pergunta, e aqui então o coração de Pedro é definitivamente e totalmente exposto. Agora Jesus vai usar o mesmo verbo que Pedro estava utilizando, tá? Então ele vai falar assim, Pedro, então você tem afeição por mim? Ele vai usar o verbo filéu. A ideia é mais ou menos assim, A primeira pergunta, Pedro, você tem amor sacrificial por mim? Mais do que esses outros discípulos? Aí quando Jesus já confronta Pedro, Jesus desce então para um segundo nível, Ele vai acomodando a realidade do coração de Pedro. Pedro, você tem amor sacrificial por mim? Não precisa nem ser maior do que os dos outros discípulos. E aí agora então ele vai ao nível do amor de Pedro. Fala assim, Pedro, pelo menos você tem afeição por mim, como você está dizendo ter? E aquilo toca profundamente o coração de Pedro. E Pedro, nos diz o texto, que ele se entristece ao ouvir aquilo. Ele olha para dentro do seu coração, ele percebe que Jesus expôs o grande ponto ali, que até esse amor, essa afeição, ainda era algo muito pequeno, perto daquilo que é o seu Senhor, que por ele morreu, por ele viveu, por ele morreu e por ele ressuscitou, mereceria. Então ele se entristece e ao contrário das outras vezes que ele responde sim, sim, tá? Ele fala assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor conhece meu coração melhor do que eu. Quando eu achava que eu não te negaria, o Senhor me avisou que eu negaria. Tu sabes todas as coisas e tu sabes o tipo de amor que eu tenho por ti e a quantidade, a qualidade desse amor que eu tenho por ti. E então ele recebe a terceira pedido, alimenta as minhas ovelhinhas, E aqui Jesus usa uma expressão mais carinhosa ainda. Jesus, com essas perguntas, revela que o amor, somente o amor é o ponto crucial, é o ponto essencial, é o ponto fundamental da questão. Não é a negação de Pedro, a traição. Jesus mesmo havia dito
que todos os discípulos se escandalizariam e deixariam, né? Jesus não estava espantado e nem decepcionado com aquela atitude de negação de Pedro. Jesus havia dito que isso aconteceria, né? Mas Pedro precisava, ele, ver o seu coração, como Jesus via, e a partir disso, ele está então apto, pronto a ser restaurado. Ainda que Pedro tivesse negado ao Senhor, se desviado e duvidado de Cristo e duvidado de si mesmo, ao ser novamente alvo do amor de Cristo, Pedro é confrontado para analisar então o seu amor pelo Mestre e desafiado a amar ao Senhor. Pedro experimentou agora em seu coração o que Jesus ensinou quando ele foi ungido por aquela pecadora e contou a parábola daqueles 2 devedores, um que devia 500 talentos e foi perdoado, e um que devia 50 talentos e foi perdoado. E Jesus pergunta: qual desses 2 vai amar mais? Pois aquele a quem pouco ama, aquele a quem pouco perdoado, pouco ama. Pedro amava pouco a Jesus, a ponto de não ter um amor sacrificial por ele, porque ele se achava bom o suficiente para ser alvo do amor de Jesus. Se achava melhor do que os outros apóstolos, e sendo bom, era natural, era lógico que Jesus o amasse. Seria até injusto se ele não fosse amado por Jesus. Pedro se achava merecedor do amor de Jesus. Mas agora que ele viu quem realmente ele era, um traidor covarde, e mesmo assim Jesus o amava, ele é constrangido a amar aquele que o ama tanto. O amor incondicional e imerecido de Jesus por Pedro, agora o constrange e o motiva e o capacita a amar o Senhor. Não porque ele merecia, mas exatamente porque Pedro não merecia. Talvez a razão de nós amarmos tão pouco ao Senhor é que nós temos experimentado tão pouco da realidade de quem somos e da grandeza e da profundidade do perdão do Senhor por nós. Algum tempo atrás eu ouvi um pastor que eu respeito muito, aliás eu li, dizendo que se a salvação fosse algo que se perdesse, ele perderia. E naquele momento, Pedro, que habita dentro de mim, né, ele olhou, falou, veio, aflorou, e eu pensei, esse pastor não é tudo isso que eu achava não, né? Ele pode perder a salvação, mas eu não perderia a minha salvação, esse bem tão precioso dado pelo Senhor. Mas os dias foram passando, as semanas, os meses, os anos, e hoje eu concordo com aquele pastor. E concordo com o salmista que diz que se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, o inimigo nos teria destruído. Foram muitas vezes na minha vida, e creio que na vida dos irmãos, que o versículo 3 do Salmo 121 se cumpriu. Ele não permitiu que os meus pés vacilassem. Foram tantas outras vezes, e não foram poucas, que estive abatido e caído, mas como diz o Salmo 145:14, o Senhor sustenta todos que caem e levanta a todos os abatidos. Pedro era confiante em si mesmo e precisou ser jogado ao chão para confiar em Cristo e amar ao Senhor. Pedro teve que se ver perdido para necessitar de um Salvador. E quando foi encontrado por esse Salvador, ali o seu amor foi transformado e ali o seu amor começa a crescer. A justiça própria de Pedro foi destroçada para que a graça e o perdão o libertasse, e o amor sacrificial que Pedro vai demonstrar na sua vida nascesse e crescesse. E então, nos diz o texto que após essas 3 perguntas, 3 respostas e 3 pedidos, Jesus faz uma predição a respeito de Pedro, e parece que Jesus subitamente muda de assunto, né? Jesus está falando de amor, sacrifício, cuida das minhas ovelhas, e de repente ele vem falar sobre Pedro, né? Que Pedro, quando era moço, ele ia para onde queria, mas que quando ele for velho, ele seria outro, o cingiria com os braços estendidos, né? E que levaria para onde ele não quer. O que isso tem a ver?
Mas, na verdade, essa predição de Cristo está diretamente relacionada àquilo que Jesus estava tratando, porque é o amor de Pedro pelo Senhor e o atendimento ao chamado de Jesus para Pedro apacentar as suas ovelhas, que vão levá-lo a ser levado para onde ele não queria, cingido, amarrado, com seus braços estendidos, por amor a Jesus e por apacentar as ovelhas do Senhor. Pelo fato de que Pedro amaria Jesus sacrificialmente, com amor ágape, e que dedicaria sua vida a pastorear as ovelhas do Senhor, Jesus então prediz a morte de Pedro. Jesus diz que Pedro será cingido, amarrado, com as mãos estendidas, será levado para onde ele não quer, e explica, e o texto diz isso, que isso significava o tipo de morte reservada a Pedro, e que essa morte glorificaria ao Senhor. Segundo a tradição, Pedro, foi isso que exatamente que aconteceu. Por volta do ano 67 depois de Cristo, sob o governo de Nero, Pedro foi preso, levado cativo, amarrado a uma cruz, com as mãos estendidas, e assim foi executado. Segundo a tradição, ele disse que não era digno de morrer como seu Senhor, e pediu que fosse então crucificado de cabeça para baixo. Jesus disse que essa morte glorificaria a Deus. Quem ama sacrificialmente Deus em vida, glorifica a Deus também em sua morte. Agora podemos ver o quadro completo. Pedro precisava ser esvaziado de sua autoconfiança e descobrir que era pó, como todos nós. Precisava ter o seu amor por Cristo provado, restaurado e transformado. Agora sim, o mesmo Pedro que tremeu e negou a Jesus diante de uma simples criada, bradará diante de exércitos e diante de reis, e sob ameaça real de morte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, ainda que isso custasse a vida de Pedro, e efetivamente custará a vida de Pedro. O coração agora de Pedro está pronto para receber o novo convite da graça. Agora Pedro está pronto, e é isso que acontece após esses 3 pedidos, de ouvir novamente da voz mansa e amorosa do seu mestre: segue-me. Assim como lá no começo do Evangelho, enquanto ele mexia nas redes, Jesus disse: larga e segue-me. Agora, novamente, o convite da graça é estendido a Pedro. Pedro é restaurado à comunhão com Cristo, seu ministério é restaurado. Temos que crer nisso e sempre nos lembrar que o Senhor é aquele que busca as suas ovelhas. E isso deve gerar em nós, primeiro de tudo, gratidão. Com certeza o coração de Pedro, ao terminar aquela conversa, estava exultante de alegria. O seu Senhor, que o amava tanto, buscou-o. Quantas vezes nos escondemos do Senhor com medo e com vergonha, mas assim como Adão, nós ouvimos o Senhor nos procurando. Adriano, onde estás? Quantas vezes nós desanimamos e não buscamos o Senhor, mas o Senhor nos busca. Quantas vezes estamos aprisionados por lutas, por angústias, completamente sem forças, mas o Senhor nos liberta. Quantas vezes fugimos do Senhor, mas Ele sempre nos atrai com cordas de amor. E além disso, isso deve trazer esperança ao nosso coração. Aqueles que estão cercados de pessoas que talvez estejam longe do Senhor, Ele prometeu que completará a boa obra que começou na vida dos seus filhos. Ele prometeu que buscará a ovelha perdida, que vai trazer de volta a desgarrada. Ele disse aqui mesmo em João que conhece as suas ovelhas o conhecem, que elas ouvem a sua voz e o seguem. Deus persevera em buscar as suas ovelhas, mesmo as mais rebeldes. Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás da perdida. Graças a Deus que esse é o nosso Senhor, que não nos ama em resposta ou na proporção do nosso amor por Ele, mas que nos ama incondicionalmente. Quando nós éramos ainda inimigos, pecadores, Ele nos amou e continua nos amando, independente do modo como nós estamos vivendo.
Agora então, nós passamos para o segundo ponto, a conversa sobre João. É bastante claro, né? Não sabemos exatamente como, mas aquela conversa que começou ao redor de uma fogueira, eles ali, após aquela refeição, diante de todos os discípulos, parece que se desenvolveu com um caminhar. E nos diz o texto que Pedro olha para trás, quer dizer, então eles estavam caminhando, ele e Jesus, e viu que João estava seguindo, né? E Pedro então faz uma pergunta, tá? A pergunta de Pedro é: o que acontecerá com João? O motivo dessa pergunta nós não sabemos, né? Tudo que nós colocamos aqui é especulação. Mas é o fato que Jesus dá uma resposta um pouco enigmática, né? Ele fala assim: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Quanto a ti, segue-me. E essa resposta foi desvirtuada. Nos diz o texto que, em virtude dessa resposta, a irmandade, né, da época começou a crer e com certeza a propagar que João não morreria, né? E isso é uma coisa que continuou pelos séculos, né? Um dos autores que eu consultei, F.F. Bruce, cita que no tempo de Agostinho, nós estamos falando 500 anos depois disso, né, que existiam pessoas, e Agostinho combatia isso, que pregavam que João não estava morto, ele estava adormecido em seu sepulcro. E mais, né, eu ouvi um pastor na internet pregando sobre esse texto, e ele conta que na cidade onde ele cresceu, havia um homem que pregava e garantia que João estava vivo. Mas não era nada disso que Jesus falou, e o nosso texto claramente explica, né? Jesus vai dizer que não foi isso. Ele só disse, João vai dizer que a intenção de Jesus era simplesmente dizer que o que eu quiser que aconteça com João, inclusive ele ficar vivo até que eu voltasse, isso, Pedro, não diz respeito a ti. O que te importa? O que importa para você neste momento é seguir-me. Com certeza, Jesus, que conhece todas as coisas, inclusive o nosso coração, ele poderia ter ali, para ter dado uma resposta, talvez a gente pode olhar assim um pouco áspera, né? Ele poderia estar enxergando ali no coração de Pedro uma curiosidade, talvez desnecessária, talvez ele pudesse estar enxergando que Pedro estava desviando do assunto, né? Quando ele vem e começa a falar de João, isso é muito comum, né, para o ser humano, né? Toda vez que nós somos confrontados, e Pedro foi confrontado por Jesus, né? Segue-me, né? Ele levou o olhar sobre o irmão, né? E quanto ao irmão, né? Aí Jesus vem e falou assim: minha conversa é com você, Pedro, quanto a ti, segue-me. E aí, por último, nós temos o testemunho de João. O capítulo e o livro terminam com o testemunho de João. E João sempre fez questão de testificar e testemunhar sobre aquilo que presenciou. Aliás, este foi um dos aspectos fundamentais do ministério de João: testificar sobre o Senhor, as coisas que ele fez e as coisas que com ele aconteceram. Tanto é que em João 1:1 e João 1:14, ele usa muito claro a visão de quem presenciou. Ele fala que o verbo se fez carne, né? Versículo 1 de João 1, e lá no 14 fala: ele habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O que João está dizendo em vários trechos do Evangelho, nas suas cartas e aqui ao final, é que ele não está relatando algo que ele ouviu falar, mas é algo que ele viu, que ele experimentou. Eu vi, eu escrevi, eu testifico e eu garanto que é verdadeiro. Eu vi que ele é homem. Eu vi que Jesus é homem. Ele habitou entre nós. Eu o vi, eu o toquei. Eu naveguei com ele de barco. Nós comemos juntos. Eu recostei minha cabeça no seu peito. Nós rimos juntos, choramos juntos, eu ouvi os seus ensinos, eu o vi espancado, eu o vi crucificado, eu o vi sangrando, eu o vi morrendo numa cruz, morrendo como morre todo homem. Eu estava lá aos pés da cruz, eu vi e eu sou testemunha.
mas eu também vi que Ele é Deus. Eu vi seus milagres, muitos milagres. Eu só relatei alguns, tá? João 20, 31, mas existiram tantos outros. Eu ouvi os seus ensinos com autoridade. Eu testemunhei sua pureza de vida e sua perfeição moral. Eu estava lá com Pedro e Tiago e vi o seu rosto resplandecer. Eu ouvi a voz, eu vi uma nuvem luminosa vir sobre ele. Eu vi Moisés, vi Elias conversando com ele. Eu ouvi a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, a ele escutai-o. Mas não foi só isso, eu o vi ressuscitado, eu estive com ele, toquei nos ferimentos das suas mãos, eu vi o seu lado ferido. Ele chegou até a fazer um outro milagre depois disso, numa noite de pescaria frustrada, até comemos juntos. Eu o vi sendo levado aos céus, cercado de anjos, e eu sou testemunha disso. Esse era um cuidado de João. Veja como ele inicia a sua primeira epístola, que é muito semelhante ao Evangelho. 1 João 1, 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e com os nossos olhos, e contemplamos, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Dela testificamos e vos anunciamos, porque ela foi manifestada. E é por isso que agora aqui em João, no versículo 24, João testifica, ele continua cumprindo esse seu ministério e esse seu objetivo de, com suas palavras, com a sua pregação, com a sua pena, testificar daquilo que ele viu, daquilo que ele tocou, daquilo que ele sentiu, daquilo que ele presenciou, relacionado à humanidade de Cristo e relacionado à divindade de Cristo. E ele escreve: eu testifico dessas coisas, eu escrevo, e o testemunho é verdadeiro. E ele encerra hiperbolicamente, né? A hipérbole é uma figura de linguagem na qual você dá uma ênfase expressiva, até mesmo exagerada, ao significado de uma expressão. E ele fala então que Jesus fez muitas outras coisas, que se fossem todas elas escritas, ele acha, né, eu cuido que não haveria livros no mundo que coubessem, né? E aqui a gente pode entender basicamente por dois sentidos, né? O primeiro é que diante dos recursos conhecidos por João na época, né, limitados, né, nós não temos noção de como era escrita há 2000 anos atrás, em que você tinha pergaminhos, rolos, e tudo dependia de uma pena, uma tinta. Mas ele falava assim, a opinião de João é que por aqueles recursos, ele acha que era impossível haver livros, né, serem produzidos livros para relatar tudo o que fez. E o segundo sentido, tá? E ambos se complementam, é que diante do caráter espiritual de Jesus, divino e eterno, não havia humanamente como se escrever tudo a respeito da sua pessoa, da sua obra, do seu plano, dos seus atributos e assim por diante. João então encerra o capítulo e o livro, testemunhando de tudo o que aconteceu, que ele presenciou, testemunhando a autoria e a veracidade dessas questões. Eu queria caminhar agora para o encerramento, fazendo, além daquelas aplicações que nós já fizemos durante o estudo, aquilo que para mim chamou mais atenção, né, nesse texto, que ele é bastante narrativo, né, é um texto histórico, mas que tem uma coluna mestra, uma espinha, que fica muito claro quando nós analisamos, que é o fato que o Evangelho de João termina exatamente como acontece em toda a Escritura: Deus buscando o perdido. Deus encarnado, após a sua ressurreição, persiste na sua missão de amar e salvar. Assim, o amoroso Jesus, após ressuscitar, não se preocupa em desmentir Anás e Caifás, e aparecer para eles, não se preocupa em aparecer para Pilatos e mostrar como Pilatos estava errado quando o crucificou,
Jesus não está preocupado com a sua reputação, não está preocupado com aquelas pessoas que zombaram dele na cruz, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Vocês lembram disso? Essa sempre foi a questão, que em João veio à tona e que era a essência da pregação de Cristo. Eu sou o Cristo, o enviado, eu sou Deus. Foi por isso que pessoas o aceitaram, e foi por isso que pessoas o rejeitaram, e o condenaram à morte, dizendo que ele estava blasfemando. Jesus não se importa em restabelecer o seu nome. Após ressurgir, ele vai atrás de uma mulher em lágrimas, e ele vai consolar Maria Madalena. Depois, ele vai atrás de discípulos atemorizados, trancados dentro de uma sala, e ali ele vai levar a sua paz. Paz seja convosco. Depois ele vai atrás do incrédulo Tomé, e ele vai restaurá-lo. E por último, ele vai atrás do agora caído, triste, amargurado, Pedro. Essa é a missão desde o Éden do nosso Senhor. Adão, onde estás? E durante todas as Escrituras, essa realidade é claramente dita. Desde o Éden, quando o Senhor procura Adão, como disse Isaías e foi repetido por Paulo, Deus foi achado por pessoas que não o procuravam, como por exemplo o idólatra Abraão, a quem Deus fez promessas de bênçãos maravilhosas e as cumpriu fielmente. Deus libertou com mão forte os seus filhos que estavam no Egito, quando eles nem imaginavam, não tinham nem esperança e nem forças para isso. Salvou a prostituta Raabe e a sua família, enquanto todo o restante de Jericó pereceu. Amou, sustentou e resgatou a sua esposa amada, apesar dela ter traído o seu marido com outros deuses. Leia Jeremias 3, leia o livro do profeta Oséias, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Mandou Natã ao endurecido Davi. Amou seus filhos com amor eterno e os atraiu com cordas de amor, e quanto mais eles iam longe de mim, diz o texto, mais eu insisti em trazê-los, e eles não percebiam que era eu quem os trazia, era eu quem os curava. Jeremias 3:1. Olhou para aquela árvore onde estava o desonesto Zaqueu e decidiu que naquela noite era pousar na casa dele, porque ali havia uma casa onde a salvação deveria chegar. Passou pelo poço de Jacó para dar vida e satisfação à mulher samaritana. Não desprezou a triste Maria Madalena, nem desistiu dos amedrontados discípulos, nem do incrédulo Tomé, e nem do vacilante e covarde Pedro. Não desiste de mim e nem de você, mas quer buscar-nos, restaurar-nos e fortalecer-nos. E eu encerro aqui com um dos versículos que mais gosto nas Escrituras. Eu sei que eu já falei dele aqui outras vezes. É o versículo que está na proteção de tela do meu computador, no meu escritório. Eu leio isso todos os dias e diversas vezes durante os dias, porque é uma das promessas mais belas das Escrituras. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Se você está perdido, alguém aqui nesse auditório, alguém que nos ouve pela internet, se você está perdido, Deus está te buscando. Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido, e está fazendo isso nesse instante. Não importa quem você é, nem o que você fez. São os doentes que precisam de médico, são os pecadores que precisam de perdão, são os perdidos que precisam ser buscados, e Deus está te buscando nesse instante. Não endureça o seu coração, venha a Cristo agora como você está. O nosso perdão não é pelos nossos méritos, tá? O nosso perdão, nós somos perdoados e salvos pelos méritos de outro, pelos méritos de Cristo. Apenas reconheça sua necessidade de salvação, reconheça os seus pecados, e se você estiver sinceramente arrependido deles, e crer que Jesus, o Deus que se encarnou, morreu naquela cruz para pagar os seus pecados, Deus te perdoará e te dará salvação e paz. Talvez
Nós estamos falando para alguém que está desgarrado, desviado, alguém que já esteve aqui em nosso meio, em alguma igreja, e hoje está longe do Senhor, como aconteceu com Pedro. Não importa se você traiu o Senhor, não importa se você traiu a confiança do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus filhos, do pastor da igreja, dos irmãos, dos seus amigos. Não importa se você abandonou o seu ministério, enterrou os seus talentos. Não importa se agora você está atolado no pecado, se alimentando da comida dos porcos, como o filho pródigo. Nosso problema não são os nossos pecados, pois eles já foram todos eles pagos por Cristo. Nosso problema é a dureza do nosso coração. Basta nós nos arrependermos e voltarmos ao Senhor, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lembre-se que o Pai amoroso está na beira da estrada, olhando o caminho, desejando e esperando pela sua volta. E quando você cair em si, se arrepender e der o primeiro passo, você vai ver que o Senhor já está correndo em sua direção, de braços abertos, mais desejoso da sua volta à casa dele do que você mesmo está. E Ele vai te abraçar do jeito que você está, sujo do pecado. Ele vai te abraçar e te aceitar do jeito que você está. E depois de você aceito, depois do seu arrependimento, aí sim, Ele vai purificá-lo, vai te dar roupas novas, vai devolver ao seu dedo o anel de filho e fazer uma grande e alegre festa. Mas volte como você está. Talvez você esteja quebrado, machucado. Deus quer te curar. Nosso pastor divino sabe o que é sofrer. Ele é o varão de dores, que sabe o que é padecer, que foi moído, levado ao matadouro como ovelha muda e moído pelas nossas transgressões. Ele sofreu todo tipo de dor, mental, espiritual e física. E por isso Ele conhece a sua situação e sabe ter compaixão e pode ter compaixão de cada um de nós. Ele sabe o que é estar só. Ele sabe o que é ser incompreendido, Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ser traído, Ele sentiu-se angustiado e tantas outras dores que nos atingem, Ele as experimentou e Ele não apenas pode, como Ele quer restaurar-nos. Jesus disse que foi enviado para curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os oprimidos. E Ele continua nos convidando. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça e sermos ajudados em tempo oportuno. E por isso, encerrando, talvez você esteja enfraquecido, né? E nós vivemos dias que muitos de nós estão enfraquecidos, né? Começamos esse momento de isolamento, esse momento de falta de comunhão real entre os irmãos, de acesso parcial e muitas vezes somente virtual ao culto, à comunhão. Isso tem nos enfraquecido. Nós não podemos negar que essa é uma realidade, né? Nós respeitamos a decisão de todos, né? E cada um sabe a decisão que tem tomado em relação à sua vida, mas a questão toda é essa: nós temos presenciado, sentido e ouvido que há muitos irmãos, não apenas aqui na comunidade, mas em toda a comunidade cristã mundial, né? Não apenas a de Maringá, que está enfraquecido neste momento. O convite já foi feito e permanece. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmo 31, 24. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no meu nome. Zacarias 10, 12. E por último, fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará. Então eu encerro com uma palavra a todos aqueles que, seja aqui presencialmente, seja na internet, estão vivendo em momentos de fraqueza, tá? Se coloque diante de Deus, clame ao Senhor,
coloque a sua situação diante dele e peça: Senhor, venha em salvação da minha vida, venha em salvação da minha casa, venha em salvação da tua igreja, Senhor, nos fortalecendo nesse momento de secura, nesse momento de isolamento, nesse momento em que temos vivido dias de angústia e dias que têm, de um modo geral, feito mal à nossa força espiritual. Que a graça incansável do Senhor, como fez com Pedro, alcance a cada um de nós, presentes aqui ou presentes pela internet, segundo a nossa necessidade, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bom pastor das nossas almas, que não desiste de nós e nos ama incondicionalmente. Vamos orar? Senhor, não há outra palavra, Senhor, em nossas bocas, não há outro sentimento em nosso coração, a não ser de gratidão, Senhor, de louvor a Ti por quem Tu és, ó Pai. Tu nos amaste, Senhor, desde a eternidade, nos amaste com a Tua vida, com a Tua morte, e tem nos amado com amor eterno, Senhor, com amor imerecido, Senhor, com amor que não depende, Senhor, e nem é reativo ao nosso amor, Senhor. Por isso nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome pela Tua vida de obediência, pela Tua morte sacrificial, pela Tua ressurreição, Senhor, e pelo Teu cuidado constante com as nossas vidas, Senhor. Que o Teu amor, Senhor, demonstrado sempre por nós, nos constranja a amá-lo, nos capacite a amá-lo, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, assim como Tu fizeste de um modo, Senhor, tão claro com aquele Teu servo do passado, Senhor, de certa maneira com um modo aos nossos olhos talvez até cruel, Senhor, que o Senhor faça isso conosco, Senhor, que nós possamos enxergar a nossa necessidade de Ti, necessidade de perdão, de volta, de cura, Senhor, de consagração, que possamos, Senhor, ser livrados de toda e qualquer autoconfiança, de justiça própria, nos livre, Senhor, de acharmos que nós merecemos o Teu amor, ou, Senhor, que o Senhor tem que nos amar por algo que o Senhor vê de bom em nós, porque a única coisa que há de bom em nós é Cristo, Senhor. Por isso nós louvamos o Teu nome, pela vida de Cristo em nós, Senhor. Nos atrai a Ti, Senhor. Produza em nós um amor verdadeiro pelo Senhor, ó Pai, um amor disposto a viver por Ti, Senhor, e um amor disposto a, se for necessário, morrer por Ti, ó Pai. Produza em nós um amor que dedica-se, Senhor, às Tuas ovelhas, a amar aqueles a quem o Senhor ama, a amar aquilo que o Senhor ama, ó Pai. Traz de volta, Senhor, aqueles que estão desgarrados, Senhor. Traga-os de volta, Senhor, à comunhão da igreja, à comunhão contigo, Senhor. Converte, Senhor, aqueles que não Te conhecem, Senhor. Traz vida, Senhor, ao coração daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, Senhor. É só o Senhor que pode fazer isso, por isso nessa manhã nós clamamos a Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, Senhor, Espírito de vida, venha sobre aqueles que estão ainda mortos em seus delitos e pecados, trazendo, Senhor, vida e perdão, Senhor, em abundância. Ah, Senhor, cura-nos, Senhor, das nossas dores, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, o coração de cada um que assiste, Senhor, ao vivo e vai assistir essa palavra, Senhor. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, Senhor. E o Senhor experimentou todas elas, por isso nos socorre com a Tua graça, Senhor. Que cada um de nós possa ter liberdade e intrepidez de chegar ao Teu trono de graça e achar socorro em ocasião oportuna, Senhor. E por último, Senhor, nós clamamos que o Senhor nos fortaleça, Senhor. Nesses dias difíceis, Senhor, nesses dias terríveis, Senhor, que o Senhor esteja ao nosso lado, não nos deixe largar a Tua palavra, não nos deixe, Senhor, largarmos a oração, não nos deixe nos afastar da comunhão contigo, Senhor, mas mesmo em casa, sozinhos, longe, Senhor, da assembleia dos santos, longe do aprisco, Senhor, que nós possamos todos, cada um de nós, sermos ganhos por Ti, para continuarmos, Senhor, fortalecidos pelo Senhor, através da Tua palavra, através da oração e da comunhão, Senhor. É o que nós pedimos, fiados não nos nossos méritos, não, Senhor, naquilo que fazemos ou somos, mas no amor,
na graça do nosso bom pastor, o amoroso Jesus Cristo, Senhor. Amém.